vamos a falar sobre os métodos da missão dos morávios de 9 contribuições para a missão moderna. John Wesley não foi um missionário na forma tradicional de entender a palavra. Já vimos os princípios, os principais métodos de fazer missão para o século XVIII ontem estudamos a Igreja Católica Romana com suas ordens religiosas, como os jesuítas, franciscanos e dominicanos. Ademais do uso de violência e a conexão íntima entre a Igreja e Estado. Estudamos os luteranos e os calvinistas dentro da Reforma Protestante, com seus refugiados europeus que acreditavam ser o povo escolhido de Deus. Também vimos a expansão do colonialismo europeu e a colaboração entre os governos e os missionários. Estudamos os inícios de sociedades como a Sociedade para a Propagação do Evangelho nas partes externas e também a Sociedade para a Propagação do Conhecimento Cristão, que inicialmente ofereceram apoio aos clérigos sabendo as necessidades espirituais dos colonos europeus no estrangeiro e logo alguns sacerdotes que começavam a evangelizar entre os povos nativos americanos e os africanos escravizados. Essa foi a experiência missionária de John Wesley, até conhecer aos morávios. Os morávios tomam a iniciativa entre os luteranos pietistas na Índia e convertem a sua pequena comunidade de somente 600 pessoas na Alemanha em uma pequena máquina missionária. Eles rompem muitas barreiras com um novo estilo de fazer missão e Wesley entra na companhia deles e aprende de seus segredos durante sua estadia na Geórgia. Os morávios fazem contribuições para a missão mundial, não somente para o movimento metodista, mas para toda a Igreja de Jesus Cristo. Na conferência de hoje, vamos examinar 9 inovações missionárias para aprender até que ponto Wesley adotou no movimento metodista. Os morávios oferecerão uma forma de fazer missão distinta da que praticava no século XVIII. A Reforma Protestante já tinha mais de 100 anos e os grandes reformadores estavam mortos. Com a paz de Westfália foram resolvidas, mais ou menos, as diferenças religiosas da Guerra de 30 anos entre os holandeses, Espanha e Alemanha. No acordo se respeitava na tradição católica ou protestante, no território de cada príncipe dentro da região que era o Sacro Império Romano. Este acordo estabeleceu o conceito da ideia de soberania nacional, de que eventualmente chegaram a ser nações-estados. A Igreja Luterana se estabeleceu como uma religião nacional e se converteu em costume ou tradição em lugar de uma prática, em lugar de uma ação. Também tinha início o iluminismo, ou seja, o valor do intelectual e racional acima do emocional e espiritual. Neste contexto, surgiu o movimento pietista na Alemanha, dirigido por Philipp Jakob Spener. Ele
as atitudes dos líderes religiosos e estatais que consideravam contrárias à Bíblia. Por exemplo, apontou para o eleitor da corte de Saxônia, João Jorge III, por embriaguez. O ensino de Spener enfatizava o novo nascimento ou renovação na vida dos crentes. Para lograr isso, Spener criou pequenos grupos dentro da igreja luterana, que se chamava Colégio Catatis, que era parte de uma visão que tinha para a igreja eclesial em eclésia, ou seja, uma pequena igreja dentro da igreja. Spener propôs 6 teses para a renovação da igreja em seu livro Pia Desidéria, que quer dizer desejos piedosos. 1. Promover mais conhecimento da Escritura por meio de leitura personal e de grupos de estudo, além de escutar sermões da igreja. 2. Aumentar a participação do laicado através de seu sacerdócio espiritual. 3. Enfatizar a prática da fé e o conhecimento de Deus na vida dos crentes. 4. Entrar nas conversações religiosas com humildade e amor, evitando controvérsia quando possível. 5. Assegurar que os pastores fossem preparados e piedosos no meio de treinamento formal. Aqui vocês não têm problema com isso. Uma brincadeira. E por último, 6. Focar-se no discípulo dos crentes ordinários no meio da pregação. Estas ideias de Spener chegaram a John Wesley através de Zinzendorf e dos moráveis. Além da renovação espiritual e dos pequenos grupos, os pietistas também eram inovadores na missão mundial. Porém, Wesley não teve contato direto com os pietistas, mas todas suas ideias lhe foram transmitidas por meio de sua convivência com os moráveis, os quais desenvolveram ampliar o trabalho missionário. Agora, 9 inovações missionárias dos moráveis. Pela primeira vez, os morávios oferecerão 9 inovações missionárias. As novas formas de fazer missão eram levar o Evangelho às nações. 2. Não ter respaldo financeiro, seja do Estado ou de uma ordem religiosa. 3. Fazer o trabalho missionário sem o apoio ou cobertura do Estado. 4. Ser fazedores de tendas, como Paulo. 5. Ser ecumênicos. 6. Ter uma fé de coração, ou em vez de somente fé intelectual. 7. Fazer missão a partir das margens, não é uma posição de poder e de autoridade. 8. Ser missionários de fé até a morte, sem esperança alguma de regressar à sua terra. E 9. Ser missionários com o povo marginal. Contribuição número 1. Levar o Evangelho às nações. Embora os calvinistas e os anglicanos tinham enviado clérigos para fazer o trabalho pastoral entre os próprios residentes europeus em suas colônias, e a ideia de evangelizar as pessoas indígenas ou as pessoas de cor diferente. Assim, os católicos já haviam feito com as ordens religiosas, mas os protestantes
resistiam a esta opção e seus missionários trabalhavam mais como capelães. Foi somente quando os pietistas luteranos de Dinamarca enviaram missionários para as Índias Orientais, em 1705, que os protestantes realmente começavam a interessar em levar o Evangelho a todas as nações. Felipe Jacob Spener era padrinho e amigo íntimo da família de Zinzendorf, e eles inculcavam nele a importância de pregar e discipular aos novos crentes. Certa vez, Zinzendorf estava na casa de Spener e foi apresentado ao Auguste Hermann Francke, outro líder do movimento pietista que dirigia o colégio Theodosian, na cidade de Halle, em Holanda, e que treinou e enviou os primeiros missionários a Tranquebar, na Índia, que treinou Bartolomé Zingibald e Heinrich Lachau para ir na Índia como os primeiros missionários pietistas. Nessa época, Zinzendorf era criança, porém, desde então, desde pequeno, esse desejo pela missão mundial era semeado em seu coração. Zinzendorf ia à casa de Francke, onde escutava as suas histórias e lhe era inculcada a importância da obra missionária. Em dois principais deveres, a igreja é pregar o Evangelho aos pagãos. A convivência de Zinzendorf com Francke desde pequeno e as histórias sobre a missão mundial foram bem importantes para plantar a semente missionária nele. Mais adiante, Zinzendorf frequentou ao mesmo colégio de Halle entre 1710 e 1716 como estudante. Quase ao final de seu tempo ali, Zinzendorf juntou a um grupo de colegas e formou uma sociedade secreta que chamava a Sociedade de Grão de Mostarda. Eles fizeram votos na forma de 3 regras. 1. Ser amáveis a todas as pessoas. 2. Ser verdadeiros a Cristo. E 3. Levar o Evangelho aos impíos. De Zinzendorf estudou leis na Universidade Luterana de Wittenberg, o mesmo lugar de Martinho Lutero, na terra de Alemanha. Em 1722, comprou a propriedade em Bettelsdorf, que se convertiu em refúgio para os moradores. De fato, a palavra Herrnhut em alemão quer dizer vigilância do Senhor. Tá certo, Hermann? Depois de começar a comunidade dos morávios em Herrnhut, Zinzendorf foi ao castelo de Frederiksberg, na Dinamarca, para a coronação o rei Cristian VI em 1731 como rei de Dinamarca e Noruega. Ali conheceu a Anthony Ulrich, um ex-escravo da ilha de São Tomás, no Caribe, que havia viajado para a coronação junto com seu patrão. Anthony compartilhou com Zinzendorf as condições dos escravos e sua crença de que os africanos estariam abertos a receber o Evangelho. Ao mesmo tempo, Anthony advertiu a Zinzendorf que os donos das plantações não ficariam muito felizes com a presença dos missionários dando ideias aos escravos. Então,
Anthony advirtió a los moravios y a Zinzendorf que los donos das plantações não ficariam muito felizes com a presença dos missionários dando ideias aos escravos. Então, Zinzendorf convidou a Anthony, como vimos, e ele deu seu testemunho aos morávios. Anthony contou aos morávios que para legar a Santo Tomás, entrar nas plantações, a ter acesso aos escravos, praticamente, um deles teria de se fazer escravo. Pois os escravos tinham que trabalhar do amanhecer até anoitecer. Não tinha tempo livre para ir a uma igreja e os donos não permitiriam que eles deixassem a plantação. Somente alguém que vivesse com eles poderia pregar para eles. Ao escutar o testemunho de Anthony, estes dois líderes morávios, Leonard Dover e David Nischemann, se teriam chamado para ser missionários e levar o evangelho aos africanos escravizados em São Tomás. Dover estava disposto a colocar-se à venda como escravo, porém as leis dinamarquesas não o permitiriam. Então ele conseguiu empregar-se como supervisor na plantação e Nischemann trabalhou como carpinteiro. Mais tarde, Dover tentou desligar-se da plantação e trabalhar em seu ofício de oleiro e pescador, mas não podia ganhar o suficiente. Depois, a obra missionária dos morávios se estendeu a outras ilhas do Caribe e a outras partes do mundo. Em 1737, os morávios já haviam enviado 56 missionários por todo o mundo. Isto foi feito além de seus esforços na Europa, no sentido de iniciar ou influenciar a sociedade, sobretudo nas grandes universidades, em lugares como Copenhague, Londres, Oxford, Berlim, Tübingen, Westerwalde, Westervia, Suíça, Áustria e Noruega. Em 1752 havia mais de 200 missionários e a obra se estendeu hasta Suriname, África do Sul, Argélia, Sri Lanka, China, Pérsia, Etiópia e Labrador. No Caribe, missionários foram às ilhas de St. Croix em 1740, a Jamaica em 1754, Antigua e Barbados em 1765, a St. Kitts em 1777 e Tobago em 1790. Nestas ilhas iniciaram 50 estações com 49 missionários estrangeiros, tanto homens como mulheres. Também tinham 14 missionários nativos e 777 ajudantes nacionais, incluindo mestres. Estabeleceram 129 colégios, com 171 mestres e 3.800 alunos. Já para o ano 1892, contava com uma membresia de mais de 40.000 pessoas em o Caribe. Parte do êxito missionário dos morávios se deriva da preparação dada pelo conde Zinzendorf. Desde 1737, ele começou uma escola em Herrnhut para preparar os morávios para a missão, na qual ensinava disciplinas como geografia, as escrituras, medicina e teologia. Em alguns casos, os missionários morávios foram presos pelas autoridades locais por causa de conflito com os donos das plantações.
y no tinha quem advogasse por eles. Isto nos leva ao segundo contribuição dos morávios para os métodos missionários. Além de não ter apoio econômico externo, os morávios não tinham o respaldo do Estado. Até esse momento na história das missões cristãs, os missionários procediam de um país cristão e saíram para evangelizar, para estender o reino cristão. Saíam como representantes de seu país para conquistar ou fazer proselitismo no nome de seu país. Se você fosse inglês, iria para uma colônia inglesa. Se você fosse português, iria para uma colônia portuguesa. Se fosse espanhol, para uma colônia de Espanha, etc. Se o trabalho missionário não fosse respaldado economicamente por seu governo, pelo menos recebias apoio moral junto com a proteção cívica ou militar derivada de sua cidadania. O caso dos morávios foi diferente. A maioria deles vinha de Morávia, embora vivesse na Alemanha, e ia a terras colonizadas por outros poderes europeus, a maioria pela Inglaterra. A implicação disso é que, às vezes, tinha que enfrentar as autoridades locais que não reconhecia seus status legais para fazer o trabalho religioso, porque não tinha o poder do Estado de seu lado. Não podia usar coerção ou ameaça de violência implícita ou explícita para converter a povo. Às vezes, os missionários morávios não tinham mais poder do que os próprios nativos aos quais foram a servir. Contribuição número 3, a falta de apoio financeiro de uma sociedade ou Estado. Outro aporte similar que os morávios fizeram o trabalho missionário sem apoio financeiro de uma sociedade religiosa ou de um Estado. Os morávios iniciaram suas viagens missionárias a partir da aldeia de Herrnhut, na Alemanha. A maioria nem sequer era de cidadãos alemães, ou sim refugiados da Morávia. Hoje em dia, a República Tcheca. Nenhum rei começou suas viagens missionárias e deles não tinham qualquer enquadramento. Tampouco tinha uma ordem ou sociedade religiosa que lhes enviasse dinheiro ou respaldo financeiro. Os morávios foram os primeiros a enviar missionários somente por fé e com a ajuda de Deus. Ao sair para a obra missionária, os morávios não iam com a expectativa de que sua comunidade em Herrnhut iria a manter com todo o tempo. Criam tanto em Deus que confiavam que Ele iria a sustentá-los. A comunidade lhes dava o suficiente para chegar ao porto e para a passagem de ida. Porém, dali em diante, a responsabilidade do missionário era ganhar seu pão de cada dia. Isto nos leva à seguinte contribuição dos morávios para os métodos missionários no século XVIII. Quarta contribuição: ser passadores de tendas como Paulo. A forma de manter-se dos missionários morávios seguia o estilo missionário de Paulo, ser passador de tendas. Ou seja, faziam como Paulo, que ganhava a vida cosendo e vendendo tendas, evangelizando em seu tempo livre. O livro de Atos registra essa experiência assim. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas.
Y todos los sábados Pablo falaba en la sinagoga, persuadiendo tanto judeos como griegos. Pablo también escribía en sus cartas que no quería ser un peso para Neum. Él quería trabajar para ganar el pan de cada día y no dejar que alguien más os sustentase. Jamás comemos pan a costa de otros. Pero al contrario, trabajamos como esfuerzo y fatiga, de noche y de día, al fin de no sernos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivesse o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para vocês que nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segunda de Tessalonicenses 3, versículos de 8 a 10. Então, os morávios tomaram esta ética de trabalho de Calvino e a importância de sustentar-se economicamente de Pablo. Os morávios eram artesãos e todos aprendiam um ofício desde pequeno. Quando emigraram para a Alemanha da República Tcheca, todos traziam um ofício. Ao chegar a Harvard, eles mesmos construíam os edifícios na aldeia, se levavam os campos e criavam os animais. Eram refugiados e tinham muita iniciativa própria. Levantaram todo um povoado em questão de anos. Em 5 anos depois de chegar, Christian Deva as terras de Conde Zinzendorf, no ano 1722, já tinha 34 prédios e 300 pessoas, que representavam muito esforço e habilidade. Imaginem-se, em 5 anos tinham 34 prédios, casas, templo. Inteiramente os jovens solteiros estavam organizados em coros de seus dormitórios. Eles tinham um horário bem estricto, com orações matutinas, tempo para trabalhar, para estudar e orações vespertinas. Dentro de seu coro, aprendiam um ofício com o modelo de aprendiz. Os mestres treinavam os jovens em um ofício e cada um especializava para ser o carpinteiro, oleiro, padeiro, etc. Quando saíam para fazer o trabalho missionário em diferentes partes do mundo, os morávios já tinham um ofício para ganhar a vida e não dependia da igreja financeiramente falando. Em outras palavras, eram bivocacionais. Tinham um trabalho secular e, ao mesmo tempo, um chamado de Deus para evangelizar. Os morávios utilizavam o estilo missionário de Pablo e eram fazedores de tempo. E, em seu tempo livre, faziam a obra de Deus. Quinta contribuição, um espírito ecumênico. Outra inovação missionária dos morávios foi a sua abertura para colaborar com pessoas de outras denominações. Enquanto os morávios viajavam e evangelizavam, nem sempre convidavam os novos convertidos para a sua comunidade morávia. A teologia da missão do Conde Zinzendorf era a seguinte: mesmo que se nunca vissemos o resultado de seus próprios olhos ou escutássemos a seu respeito com seus próprios ouvidos, nós estamos plantando o reino de Deus dos céus entre as nações e aguardamos o fruto que cresce dele. Portanto, os morávios formavam
partnerships o alianças com grupos cristãos ou indivíduos que tinham uma forma de pensar compatível. Como já vimos, os morávios se espalhavam pela Europa, criando o apoio de sociedades religiosas onde convidavam pessoas de outras tradições religiosas para colaborar com eles no discipulado. Muitas vezes foram as cidades que tinham universidades como centros intelectuais e formavam uma sociedade para influenciar os jovens universitários. Não, eles exigiam que mudassem de denominação ou de tradição religiosa, mas sim influenciavam esses jovens para criar um movimento dentro de seu país ou sua denominação. A metáfora para o estilo missionário dos morávios era da semente de mostarda. Os morávios foram parte do movimento de renovação dos pietistas e encontravam muita simpatia no avivamento evangélico na Inglaterra. Por isso, se deram tão bem com John Wesley, porque encontravam nele uma simpatia para trabalhar. Wesley também foi catedrático de renomada Universidade de Oxford. E ele abriu uma porta para os morávios que chegaram a Oxford. Quando Wesley regressou de Georgia, trazia cartas para Peter Böhler em Londres. Peter Böhler era um jovem pastor morávio da Alemanha que tinha muito em comum com John Wesley, exceto o idioma. Böhler não manejava o inglês e Wesley não falava o alemão. Então, conversava em latim. Böhler pediu para Wesley levá-lo a Oxford para se conectar com os jovens universitários. E assim trabalhava os morávios, além da Inglaterra. Os morávios formavam ou se uniam às sociedades já existentes nas universidades das principais cidades de toda a Europa. Não obstante, aqui cabe dizer que os morávios eram exclusivistas na hora de admitir alguma pessoa dentro de seus bands para participar na festa ágape ou na Santa Ceia. Por exemplo, quando John Wesley estava no caminho para visitar a Herrnhut, na Alemanha, no verão de 1738, ele passou por outra comunidade morávia sediada em Marienborn. Ali, se congregou com um grupo de morávios, mas eles lhe negaram a participação na Santa Ceia, dizendo que ele é um homem perturbado. Em outras palavras, disseram-lhe que não estava preparado espiritualmente para receber a Santa Ceia. Pois bem, Wesley se irritou com esta rejeição e ficou uma espinha de ressentimento em seu coração. Os morávios deram outra interpretação para o incidente. De sua parte, estavam protegendo e respeitando a tradição anglicana de Wesley, porque temiam que se ele participasse na Santa Comunhão com eles, talvez deixasse a sua igreja para se fazer morávio. O historiador morávio J.E. Hutton escreveu em sua nota o que os irmãos quiseram dizer disso. Basicamente nos deixaram com conjecturas. Contudo, minha impressão personal é que os irmãos tinham que, se Wesley recebesse a comunhão com eles, estaria tentado a deixar a igreja de Inglaterra para ingressar na Morávia. Da mesma forma, quando Wesley chegou a Herrnhut, os morávios estavam um pouco fechados para deixá-lo participar em todas as atividades.
Em si, a festa ágape era uma celebração especial que estava reservada apenas para os membros de um bando. Sexta contribuição: teologia de coração. O movimento pietista na Alemanha surgiu mais de 100 anos depois da Reforma Protestante. E durante os inícios do racionalismo na Europa. Em 1637, René Descartes publicou o livro Discurso de Método, que marcou o final da época escolástica e do princípio da filosofia moderna. Seu método científico para descobrir a verdade abriu a porta para o iluminismo, isto é, o século das luzes. Descartes começou o livro expressando sua desilusão com o ensino do colégio dos jesuítas em La Fleche, na França. Com exceção de matemática, ele proveu um método para buscar a verdade. Todas as outras matérias estavam baseadas em conceitos, ideias ou teorias sem comprovação. A matemática era a única que tinha suficiente rigor para encontrar a certeza. Então, Descartes aplicou o método da matemática à filosofia e rejeitou toda a informação que não poderia ter provada com certeza. Sua primeira regra para a filosofia era dúvida metódica, ou seja, não admitir como verdadeira coisa alguma, sem conhecer com evidência o que é. Daí, portanto, o seu conhecido refrão: cogito ergo sum. Penso, logo sou. Logo existo. Este princípio filosófico de Descartes convertiu em uma base para o iluminismo, a saber que a verdade é produto da razão e não da tradição. E se tornou como uma crítica indireta à igreja e também ao valor da experiência religiosa. O movimento pietista de Spener, Francke e logo Zinzendorf é um esforço para contrarrestar o extremo racionalismo nas universidades ou centros intelectuais da Europa como uma religião de coração. Zinzendorf costumava usar o termo alemão Gefühl, que quer dizer sentimento, para se referir à sua relação com o Salvador. Com frequência, Zinzendorf dizia: "Es ist mir so", meu coração me diz. Ele dizia que isto não é algo que pode ser alcançado com muito conhecimento, e às vezes pessoas menos letradas têm maior conhecimento de Deus do que as pessoas mais instruídas. Para se referir a essa relação e conhecimento de Deus, Zinzendorf usava a palavra religião, ou a religião de coração. Ele dizia que o idioma alemão não tinha palavras precisas para descrever esta experiência com Deus. E em lugar de grandes tratados teológicos, usava a poesia e os hinos para comunicar este sentimento de Deus. Por exemplo, Zinzendorf escrevia muitos poemas e 2000 hinos, como o poema Omnipresença, que começou assim: Omnipresença, tenho que confessar que o exprimível compreende a profundidade, sem que possa ver. Por onde quer que eu vá, paro e rastreio teus pegadas todo-poderosas, não para serem contempladas, mas sempre as bem tão distantes do que a mente possa conceber. Assim, esta teologia de coração foi transmitida a oeste por meio dos morávios
durante seu viagem e estadia na Geórgia. A necessidade de segurança na fé foi evidente durante a osedia para a Geórgia. John e Charles subiam ao barco Siemens em dezembro, e durante a travessia do mar Atlântico enfrentavam 3 tormentas grandes. Wesley nunca havia entrado em um barco e já por si tinha pânico do mar. Vocês têm pânico do mar? Sim, alguns. Ademais, ele via seu medo como um sinal de fraqueza de fé. A terceira tormenta chegou à tarde, precisamente quando os morávios, e Wesley os chamava alemães, sem ofender, estava em seus corações vespertinas. As ondas do mar batiam com tanta força e a água sobrepassava as paredes e entrava no barco. Wesley escreveu em seu diário: era como se o grande mar já tivesse nos engolido. Os passageiros britânicos gritavam com pânico, enquanto os alemães continuaram seus cantos sem intervalo. Wesley estava impressionado com a grande fé dos morávios em meio da tempestade. Escreveu em seu diário: este foi o dia mais glorioso que eu já vi. Ao chegar a Geórgia, Wesley teve que esperar enquanto o sacerdote anterior desocupava a casa pastoral. Então permaneceu alguns dias com os morávios, como 15 dias mais ou menos. Todavia impactado pela experiência na travessia, Wesley entrou em conversação com o líder dos morávios, o bispo August Spangenberg, que lhe perguntou: o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? E Wesley respondeu que estava surpreso que não tinha resposta. Spangenberg continuou: você conhece Jesus Cristo? Wesley fez um pouco e logo contestou: eu sei que Ele é o Senhor do mundo. É verdade, mas você sabe que Ele o salvou? Wesley respondeu: eu espero que Ele tenha morrido para me salvar. Depois Wesley confessou em seu diário: temo que foram palavras vãs. Ao final de seu encontro com o bispo Spangenberg, Wesley escreveu em seu diário: eu observo que a graça realmente vive e reina nele. Esta foi a busca pela segurança de fé. Antes de cumprir 2 anos na Geórgia, Wesley teve que fugir devido a acusações judiciais contra ele de parte do esposo de sua ex-noiva, Sophie Hopkins. Wesley estava apaixonado por ela, mas rompeu o relacionamento. Quando ela se casou com outro, Wesley lhe negou a Santa Comunhão. Ao invés de enfrentar as acusações diante do magistrado, decidiu deixar a Geórgia o 22 de dezembro de 1737 para regressar à Inglaterra. Sempre em busca da segurança de fé. Dentro de uma semana após haver chegado a Londres, Wesley procurou outro pastor morávios, Peter Buller. Convencido de que havia perdido a fé, Buller animou a Wesley dizendo-lhe: prega a fé até que você a tenha, e logo irá pregar-la porque a tem. Depois deste encontro, Buller seguiu em viagem para a Geórgia e Wesley fez arranjos para visitar a sede dos morávios na Alemanha. Não obstante, o impacto foi grande em Wesley porque consolidou as bases
para a experiência do coração aquecido, que ocorreu alguns meses depois que em uma sociedade vinculada com os morávios na rua Aldersgate, 24 de maio de 1738, que vamos celebrar nesta semana. Ali foi onde ele caiu sobre a influência da teologia moral do coração. Sétima contribuição: participação leiga ou chamado de Deus. A primeira inovação era a opção para leigos e as leigas participaram na obra missionária. Os modelos disponíveis hasta esse eram para religiosos profissionais, quer como sacerdote ou como fraude. Isto é, um membro de uma ordem religiosa. Antes disso, os missionários eram ordenados ou comissionados pela igreja e iam com a autoridade de oferecer os sacramentos. A habilidade de batizar era extremadamente importante para o modelo colonial da Idade de Descobrimento e da bula Papel Romanex, porque a ideia era cristianizar a povo nativo. O Papa deu autoridade aos reis de Portugal e de Espanha para que possuíssem as terras onde não havia um rei cristão, sempre quando tomassem essa terra para o cristianismo. Portanto, a ideia de enviar missionários ou missionárias que não fossem ordenados era algo completamente novo. A opção de ser missionária para um leigo ou leiga é possível em função das mudanças teológicas ocorridas na Reforma Protestante. Por exemplo, Martinho Lutero introduz a ideia do sacerdote dos crentes, segundo a qual cada cristão bautizado tem um chamado e um propósito de Deus. A ordenação não é o mais importante na vida cristã, e não te faz melhor ou outro cristão. Para Lutero, a ordenação é removida da lista dos sacramentos, porque não é um ritual instituído por Jesus Cristo. Dos 7 sacramentos reconhecidos por a Igreja Católica, segundo ele, somente o batismo e a Santa Comunhão eram rituais instituídos por Jesus Cristo. Então, para Lutero, o batismo é a entrada inicial na vida cristã e que autoriza a cada cristão a testemunhar. Então, somente o batismo é suficiente para cada leigo e cada leiga tem um chamado de Deus para evangelizar. João Calvino ampliou a doutrina do sacerdócio de todo crente com mais 2 doutrinas. Uma era a ideia do senhorio de Cristo e outra era a doutrina do chamado de Deus. Cristo não era somente para a igreja, mas para toda a sociedade. Portanto, para os calvinistas, Cristo reina em toda a cidade que deve ser organizada segundo os estatutos bíblicos. Os calvinistas também introduzem a ideia de que cada cristão ou cristã tem um chamado. Não é necessário ser sacerdote ou entrar em uma ordem religiosa para ter um chamado. Todo cristão tem um chamado de Deus e pode servir por meio de sua carreira secular. Pode ser sapateiro, ferreiro, carpinteiro ou dona de casa, e Deus pode usá-lo em seu trabalho para a glória de Deus. E ensino que o sociólogo alemão Max Weber observou entre os calvinistas com ideia fundamental para o capitalismo em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905. Ou seja,
se Deus não está apenas na igreja, mas em toda a sociedade, e me chama para ser sapateiro, tenho que fazer o melhor trabalho para a glória de Deus. A qualidade de meu trabalho é um testemunho para Deus. Os morávios tomaram esta ideia da reforma protestante e os leigos saíam para fazer o trabalho missionário. Este método de fazer missão era bem diferente em relação aos estilos anteriores. Por exemplo, para os católicos, a maioria dos colonizadores portugueses e espanhóis eram composta de homens, muitos dos quais soldados conquistadores. A maioria foi para o Novo Mundo como encomendeiros ou para fazer dinheiro. Foram bem poucas as mulheres e nada de crianças. Às vezes, os homens tomavam as indígenas como esposas ou concubinas, e assim começou a raça mestiça. Eram bem poucos os sacerdotes ou fraudes, os quais ocupavam das atividades espirituais, de batizar aos não cristãos ou de educar as crianças tanto em orfanatos como em colégios. Os protestantes tinham um estilo de colonizar bem diferente. Muitos dos primeiros colonizadores eram hugonotes ou puritanos, que saíam de França ou Inglaterra por causa de persecução religiosa, como foi o caso da colônia França Antártica, no Rio de Janeiro, em 1555, ou de Plymouth Rock, em Massachusetts, em 1620. Eles foram com toda uma comunidade de homens, mulheres e crianças e não se mesclaram com a comunidade indígena. Eles criam que eram puros e escolhidos por Deus e, em geral, não entraram em relacionamento com os nativos americanos. Sim, eles traziam muitas vezes um pastor no grupo, mas não para evangelizar o povo indígena, e sim para atender às necessidades espirituais dos próprios colonos. E também em função das próprias doutrinas dos sacerdotes de todos os crentes e da predestinação. Todos no grupo se sentiam chamados por Deus para contribuir à sua comunidade interna para fazer do novo mundo a terra prometida. O método de submissão dos morávios eram completamente diferentes. Semelhante aos calvinistas, eles sentiam que cada um tinha um chamado de Deus, mas eles não trouxeram um pastor entre eles. Os missionários morávios eram leigos, como era o chamado para evangelizar. E o seu propósito não era fazer missão entre os europeus. Ao contrário, os europeus eram um estorvo e um obstáculo para superar. Seu propósito era alcançar os povos não europeus, e isto é, africanos ou indígenas. Isto foi uma revolução nos métodos missionários do século XVIII. Oitava contribuição: fazer missão a partir das margens, não do centro de poder. Outro aporte dos morávios aos métodos de trabalho missionário era fazer missão a partir das margens da sociedade, ao invés dos centros de poder. Isto foi algo completamente novo para as missões do século XVIII. Esta foi a época da colonização, cujas raízes vêm das cruzadas europeias à Santa Terra e da reconquista da Península Ibérica. Por meio da experiência de cristianidade, ou seja, o reino cristão, a igreja estava acostumada a ter relações íntimas com o Estado e a vezes até dominar o Estado. Era normal usar a força e a ameaça de violência para evangelizar os povos não cristãos.
Como já vimos, as viagens de exploração de Portugal e de Espanha contaram com a benção do Papa para conquistar os novos povos não cristãos. Os morávios tinham um método completamente oposto. Para começar, os morávios não tinham um estado. Eram refugiados de Boêmia e de Morávia e tiveram que se esconder e fugir por causa de persecução religiosa. O conde Zinzendorf lhes ofereceu refúgio em Herrnhut, mas realmente eles não tinham cidadania alemã. Este era um lugar de exiliados religiosos. Porém, eles não tinham segurança, não um estado de permanência. Em virtude da recente experiência que serão perseguidos, os morávios foram excelentes missionários junto à população, às populações vulneráveis, como os africanos escravizados e os povos indígenas. Eles sabiam o que significava perder sua terra, esconder-se e fugir. Como se mencionou antes, os missionários morávios às vezes foram presos por interferir o comércio ou no sistema de escravidão das autoridades europeias nas colônias. Precisamente para dar respaldo aos missionários, Zinzendorf buscou o reconhecimento formal perante as autoridades eclesiais e políticas. Chegou à Inglaterra em 20 de enero de 1737 para solicitar a consagração episcopal do arcebispo Potter de Canterbury, mas não foi atendido. Daí foi a Berlim, onde os decanos da Universidade de Berlim o submeteram a um exame teológico. Ao ser aprovado, o bispo luterano o consagrou como bispo. Deste modo, os morávios puderam se mover sob a cobertura da igreja luterana. Mas ainda assim, os morávios faziam o trabalho missionário nas colônias de diferentes países europeus. E, às vezes, esses poderes estatais não reconheciam o seu direito de estar livre. Também tinham conflitos com as autoridades locais, que não queriam que um desafio para seus sistemas, como a escravidão, que lhes eram muitos benefícios. Novena contribuição, a última contribuição dos morávios, missionários de fé. A última contribuição dos morávios que vamos mencionar aqui é ser missionários de fé. Como isto, não quero dizer que nenhum missionário antes dos morávios fosse desprovido de fé. Não. Seria um exagero. Claro que não. Com a expressão de ser um missionário de fé, o que eu quero dizer é que quando saíram de Herrnhut, Alemanha, os missionários morávios não tinham planos nem esperança de regressar. Eles saíram com a plena fé e convicção de que cumpriam com o propósito de Deus e que este era seu fim. Como já mencionado, os morávios deixavam apoio financeiro suficiente para a passagem e todo o demais sustento tinha que ser gerado por conta dos próprios missionários. Quer dizer que eles, tanto imigrantes como missionários, buscavam um lugar onde poderiam cumprir o mandato de Deus de levar o Evangelho às nações e também encontrar um lugar para estabelecer sua comunidade de fé. E de fato, muitos missionários morávios sofreram por essa causa. Muitos perderam a sua vida já na travessia marítima, ou contrariam enfermidades contagiosas, ou morreram de fome. Como já se mencionou, alguns foram encarcelados pelas autoridades locais por inferirem
con el comercio o con el sistema de esclavitud. No obstante, no había voltar atrás. No había forma de regresar a su tierra. ¿Cuál tierra? Eran misionarios de la fe que confiaban que Dios les había llamado a esta tierra y haría cuidar de ellos. ¿O qué Wesley aprendió con los moravios? De esos 9 contribuciones, ¿qué Wesley aprendió de ellos? Ya vimos 9 contribuciones de los moravios para la obra misionaria del século XVIII. ¿O qué John Wesley pensaba de todo esto? Wesley ando con los moravios de Perta por 3 años y casi se unió a hacer un movimiento para siempre. Fácilmente, hoy podríamos estar aquí en esta semana wesleyana dando conferencias no en la Universidad Metodista de São Paulo, en la Universidad Moravia de São Paulo. Fácilmente. Por 3 años Wesley anduvo muy de cerca con los moravios y casi él faz moravio, se tornó moravio. No tanto fue así que Wesley rompió con los moravios en 20 de julio de 1740 y por causa de un asunto doctrinal o quiatismo, también llamado antinomianismo, cuando Wesley estableció la fundación de Cristo para arrancar su primera sociedad netamente metodista. Casualmente, estoy gostando mucho de los paneles aquí en el predio y lá no pasillo tem un panel muy bonito de la fundación de Cristo, de Wesley. Con todo, estos 9 aportes a obra misionaria ficaron para la historia y Wesley observó a los moravos bem de perto y pôde-se apropiar de sus prácticas y creencias para el movimiento metodista. Wesley fue selectivo en escoger sus métodos misionarios, o sea, no adoptó a todos los métodos los moravos. Existían métodos que veía como valiosos para repetir y otros métodos que consideraba como un mal uso de los recursos de Dios. Por ejemplo, Wesley admiraba los esfuerzos de los moravios y los apreciaba mucho, mas también dice que la obra misionaria en nivel mundial era muy costosa y realmente no tan eficaz. Los moravios enviaban 19 misionarios a Ilha de São Croix, no Caribe, y dentro de algunos años a febre amarela había cobrado la vida de 17 de ellos. Entonces, de 19 misionarios, solamente 2 sobrevivieron. También los moravios enviaron misionarios para evangelizar los esquimos en Groenlandia. Groenlandia está lá. Y no año en que enviaron refuerzos, los encontraron en la playa muertos de fome, comiendo algas marinas. Y en todos estos esfuerzos, con muchos recursos humanos, los resultados realmente no fueron muy impresionantes. Además, los misionarios enviaron tantos misionarios por todo el mundo que no tenían gente na sede de Herrnhut para apoyarlos. Embora saíssem de 2 em 2, não tinham o apoio de uma sociedade ou de uma base para acompanhar a missão. Como os missionários eram passadores de tendas, viviam por conta própria. Muitas vezes, o espírito ecumênico, conforme vimos um aporte importante, era tão generoso que os moravios não conquistavam pessoas para manter sua obra missionária. Ou seja, quando faziam obra nas universidades com os jovens, muitas vezes convertiam os jovens, mas os jovens ficaram ali e não se faziam moravios. Não faziam proselitismo para fazer os moravios.
Também os moravos eram bem seletivos na hora de convidar a alguém para se unir a eles. John Wesley mesmo, quando lhe negaram a Santa Comunhão, se deu conta de que se isolavam muito, se separavam muito os moravos. Para concluir, apesar disso, Wesley apropriou de muitas coisas boas dos moravos. Aqui vou mencionar apenas 3. Os pequenos grupos urbanos, a legião de coração de Zinzendorf e a participação legal. Amanhã, ou hoje à noite, vou dar a terceira conferência, onde vou apreciar mais as contribuições dos moravos que Wesley adotou para o movimento metodista. Irei a focalizar nestas 3 contribuições: os pequenos grupos, as classes e os bands, a religião de coração e a participação legal e a participação das mulheres. Mas para agora é suficiente. Que Deus os abençoe. Amém.